Olá, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão. Hoje, com nossa irmã Neide, onde ela vai falar sobre o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não serdes julgados. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer a nossa vibração planetária. Vamos orar pelo nosso planeta. Convido vocês a sentar comodamente, a elevar o seu pensamento a Jesus, a Nossa Senhora, aos bondosos irmãos. Convido você a fechar os olhos, a fazer o exercício da respiração, fazer esse centramento e agora emanar para o planeta o melhor de cada um de nós. Emanarmos paz, harmonia, emanarmos amor, união, que chuvas de bênçãos caiam sobre o nosso planeta, acalmando os corações, dissipando as guerras, trazendo paz aos corações que estão conturbados, acalmando os aflitos, trazendo paz a cada canto desse planeta. Onde haja violência, que seja derramado amor, harmonia, que a não violência envolva cada canto desse nosso planeta. Que a luz de Jesus e de Nossa Senhora Mãe Maria derrame sobre o nosso planeta, sobre os habitantes desse planeta, concórdia, união, paz. Louvado seja Deus. E agora passamos a palavra para a nossa irmã Neide. Muita paz. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer mais uma reflexão e nessa noite nós vamos fazer a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo e realmente é um tema assim muito importante que é não julgueis para não ser julgados. Atire aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, neste evangelho, que é nessa passagem que está no capítulo 10, que é sede misericordiosos, né? Então, nós vamos ter dois evangelhos aqui. Um evangelho de Mateus e um evangelho de João, né? Então, no evangelho de Mateus, Mateus nos diz o seguinte: não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus, o capítulo 7, né, versículo 1. Então, nesse Evangelho de Mateus, Mateus diz que com a mesma, vamos dizer assim, com o mesmo peso, né, que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, com o mesmo peso, com a mesma medida, vai ser dado a quem julgar
a ser também julgado. E no de João, né, no Evangelho de João, é aquela passagem que todos nós conhecemos, que é uma passagem assim, muito conhecida, muito grandiosa, que é a passagem da mulher, do apedrejamento da mulher adúltera. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E puseram-na no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesma apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a essas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Dizia, pois, os judeus. Então, nessa passagem aí, tem uma pergunta onde realmente os judeus, os fariseus, queriam colocar Jesus numa situação onde ele deveria fazer escolhas, né? E Jesus, claro que muito sabiamente, como espírito iluminado que é, logicamente lia os pensamentos de. Nós sabemos que Jesus lia os pensamentos daqueles que queriam realmente, às vezes, prejudicá-lo com certas perguntas. E numa posição bem socrática de retornar à pergunta, em cima da pergunta que lhe fizeram, ele responder não com afirmativas ou negativas, ele devolve-lhe com pergunta também, né? Então, eles diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, põe-se a escrever com o dedo na terra. Então, nós podemos também ver essa passagem aí de Jesus como escrevendo na terra, como se fosse uma posição não de submissão, mas uma posição de silêncio, uma posição onde ele silencia para poder, então, proferir o, a sua resposta, o seu entendimento e a sua direção. Então, quando ele diz eles insistiram, né, os fariseus, os judeus, insistiram na pergunta, então Jesus levanta-se e, como eles perseveraram em fazer perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhe: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Então, nessa fala de Jesus, onde ele diz que atire-lhe a primeira pedra, então, na hora que diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E qual foi a posição? E ele voltou, quando ele disse isso, ele tornou a se abaixar, ele tornou a se reservar, e todos foram saindo um por um. Então, nessa situação onde ele falou, atire a primeira pedra, para aquele que não tem pecado, isso aí configura-se numa indulgência, né? Porque só quem tem, vamos dizer assim, autoridade, como diz no Evangelho, autoridade para criticar, para julgar, tem que ter também autoridade moral. No caso de Jesus, Jesus podia, né, fazer o julgamento, mas, no entanto, ele não fez, porque ele tinha autoridade moral para aquilo. Então, mas aqueles que estavam assistindo não tinham. E o que foi que aconteceu?
todos saíram. Então, no momento que todos se retiraram, e aqui no Evangelho, ele fala o seguinte, que saíram os mais velhos. Então, os mais velhos, nós podemos interpretar que esses mais velhos foram os primeiros a se retirarem, de repente, porque eram também aqueles que talvez tivessem mais pecados, e justamente mais pecados ainda, pelo pecado que eles estavam querendo marcar a mulher, né? Então, depois saíram os outros. Então, Jesus, nesse momento, se manteve também anteriormente no silêncio e deixou que cada um refletisse de acordo com seu sentimento, ou seja, com a sua reflexão e com a sua consciência. Então, Jesus não usou de argumento sim ou não, ou certo ou errado, mas sim colocou a questão para que cada um tivesse a consciência e pudesse eles próprios fazerem as suas escolhas, né? E no caso aí, eles fizeram a sua própria escolha e se retiraram. Então, Jesus, nesse momento, ergue, se ergue e inquere a mulher, né? E aqueles que estavam aí, ele condenando, onde estão? Não tem. Aí ela responde que não tem nenhum, não tem mais nenhum. E eles não te condenaram? Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, nesse momento dessa palavra, onde ele diz que vá e não peques mais, ele também colocou um ponto importante aí, um ponto importante, onde ele deu um conselho e também ele deu um crédito à pessoa, ao espírito daquela mulher, representando a humanidade, dando um crédito ao ser humano, né? Dando esse crédito. Então, Allan Kardec, aqui no Evangelho, nos traz que nós podemos observar o julgamento por dois ângulos, né? Um ângulo de combater o erro, porque também Jesus também não trouxe dentro desse Evangelho, Jesus não quis, vamos dizer assim, excluir a justiça, excluir o julgamento, mas sim julgar na mesma medida em que você é julgado. Por quê? Por causa da indulgência, onde todos nós queremos que faça a nós o mesmo que nós façamos a outros. Então, nós temos que ter essa medida, né? Não acusar o outro numa medida além do que a gente olhe para nossos defeitos ou nossos erros e também possamos equilibrar isso aí. Então, Allan Kardec nos traz que essa correção do erro é necessária, porque, inclusive, para que a sociedade possa evoluir de maneira melhor, de maneira mais consciente, de maneira mais voltada para o bem, do que deixar os erros acontecerem, né, corriqueiramente. E a justiça, por exemplo, a justiça do homem, é uma justiça que deve ser feita porque é necessária. Jesus não veio desmerecer e nem desabonar a justiça do que é certo e combater o erro. Agora,
aquele julgamento onde desfaz do outro, então essa daí é maledicência. Então, esse, às vezes, é aquele julgamento, aquela crítica, aquela censura que não tem nem fundamento. E esse tipo de censura e de julgamento é que é condenado, né? E eu estava fazendo umas pesquisas e vi também sobre alguns livros de Pastorinho, tinha alguns exemplos, e ele, naquele livro de sabedorias, que nós até trabalhamos muito durante as manhãs, ele tem várias mensagens que traz sobre o julgamento, o não julgamento, né? Então, ele traz, eu selecionei duas mensagens dele. Uma é uma 122, onde ele diz: não julgueis o seu próximo. Então, nele ele diz assim: não julgueis o seu próximo. Não pense mal das pessoas, quantas vezes as aparências enganam. E o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgasse mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Então, nessa mensagem dele, ele trouxe um ponto importante que, inclusive, está no Evangelho, que é justamente a gente não ter um conhecimento do fato. Então, esse também é um dos motivos que nós não devemos fazer julgamentos, porque nós não temos vamos dizer assim, uma base, nós não temos um lastro verdadeiro sobre os acontecimentos, nem tampouco das pessoas que estão sendo julgadas. Às vezes nós desconhecemos fatos porque o julgamento surge daquela situação que aparece no momento, mas de repente aquela situação daquele momento, às vezes, é um copo já quase cheio e por uma gota derrama. E às vezes as pessoas tomam atitudes, muitas vezes aleatoriamente ou impensadamente, e comete erros, né? Não justifica o erro, mas também nós temos, para haver julgamento, é preciso o conhecimento dos fatos e também dos antecedentes da vida dessas pessoas que estão sendo julgadas por nós. Então, é por isso que tem que ter uma medida de equilíbrio para nós julgarmos, como Mateus diz, que tem que se tomar a mesma medida. E outro que ele traz, outra, outra mensagem, é uma mensagem onde ele diz o seguinte: procure antes colaborar, sobretudo com seu exemplo digno e nobre. Tudo tem sua razão de ser na vida, embora nem sempre saibamos compreender, porque não temos uma visão completa, já que só podemos ver a superfície das pessoas e coisas. Deixe o julgamento àquele que vê os corações e que está dentro de cada um de nós, tendo as mais secretas, lendo os mais secretos pensamentos e intenções. Então, na verdade, nós só temos aqui que
quem realmente pode fazer um julgamento absoluto, como Allan Kardec nos diz no Evangelho. Eu vou trazer aqui o textinho, onde Allan Kardec nos diz o seguinte: não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Então, o único que tem autoridade moral, independente de qualquer coisa, é Deus para nos julgar sempre o julgamento de Deus, porque o julgamento do homem sempre existe falha. Então, o julgamento do homem não é um julgamento preciso. Inclusive, outra razão de nós também não julgarmos, não fazermos esse julgamento, e que se fizermos o julgamento, sempre observando essa questão, se realmente é algo que vai trazer benefício ou é apenas maledicência. É a consequência que nós podemos. O primeiro que a gente já viu, a falta de conhecimento, né? A segunda é a questão da impossibilidade de agirmos de maneira imparcial. Deus julga imparcialmente, mas o homem não julga imparcialmente. Então, nós temos essa dificuldade. Então, nós temos dificuldade de reconhecer e de ter conhecimento prévio dos fatos, do andamento dos fatos e das pessoas a quem estamos julgando. Nós temos também imparcialidade, nós não somos imparciais. Então, às vezes, de acordo com a simpatia, com a antipatia, de acordo com alguma situação que nós conhecemos daquela pessoa. Então, nós moldamos um julgamento não com imparcialidade, mas sim mediante algum fato ou algum acontecimento. E até mesmo por não simpatizar. Isso dentro da própria família, no trabalho, com pessoas conhecidas, né? Muitas vezes nós dizemos assim: meu santo não bateu com aquela pessoa. Eu acho antipática ou não simpatizei, acho metida. Você nem conhece a pessoa, né? Então, você, às vezes, faz um julgamento imparcial. Às vezes, por ver apenas aquela casca, né? Aquele momento. Às vezes, até por uma atitude que não é uma atitude constante daquela pessoa. Porque nem todas as pessoas, nenhum de nós, na verdade, somos bom de tudo, nem mal de tudo. Então, temos partes boas, partes que não são tão boas. Então, o que é que nos cabe, de acordo com o Evangelho de Jesus? A gente olhar, ter um olhar para o outro, é sempre um olhar indulgente, benevolente, não acusando, e ter um olhar das virtudes, porque tem muitas pessoas que têm alguns, vamos dizer assim, alguns defeitos que às vezes são mais vistos, né?
mas às vezes encobre virtudes que nós não ainda descobrimos aquela virtude daquela pessoa. E às vezes nós julgamos, fazemos julgamentos. Então, o que nós qual seria a melhor opção para nós? Nós olharmos mais as virtudes e deixemos de focar mais no lado sombrio. Infelizmente, nós olhamos imediatamente para o lado mais deficiente. Que pessoas Jesus escolheu para ser os 12 apóstolos, para ser as pessoas que estavam junto com eles? Foram as pessoas com menos qualificação, entre aspas, né? Mas que ele conhecia a fé, ou seja, ele tem o poder de enxergar além das aparências. Então, e muitas vezes nós enxergamos apenas a aparência. Então, por isso que nós devemos olhar, mas tem um olhar mais aguçado para aquela parte mais virtuosa, para a parte que não é que nós vamos encobrir os erros, mas não que o erro ou a postura, que talvez não seja muito agradável, vá, vai fazer com que a gente julgue de imediato aquela pessoa. Outro ponto também importante é que ninguém é suficientemente bom para emitir julgamento, porque a única pessoa boa, supremamente bom, espírito elevadíssimo, seria Deus, nosso Pai, e o nosso Mestre. E mesmo assim, o nosso Mestre que esteve conosco não fazia julgamentos e não fez julgamentos no momento que teve a oportunidade de fazer esse julgamento, né? Então, quando Jesus abaixou no momento onde eles interrogavam Jesus, quando a gente lê o Evangelho, cada vez que nós lemos o Evangelho, nós vamos interpretando, vamos entendendo, vamos tendo outra visão. E antes de eu falar sobre isso, eu me lembrei que eu assisti uma palestra sobre o assunto, o palestrante deu um exemplo sobre o que eu falei anteriormente, de nós não sermos totalmente bons, nem totalmente ruins. Então, ele disse que uma certa novela, um certo romance, eu não lembro bem, tinha um casal que a mulher tinha uma filha, casou-se depois, né, com um senhor, e ele não se dava muito bem com a filha, com a enteada, devido à dificuldade que às vezes essa menina, essa moça, botava sempre hostil, sempre criando problemas. Então, ele não conseguia um relacionamento amistoso com ela. Mas, chegando a mãe, ficando doente, num futuro que houve, ela se devotou, e ela era arredio, né, o tempo todo. Mas ela, nesse momento que a mãe adoeceu, ela se dedicou, se devotou para tomar conta da mãe como uma verdadeira enfermeira. Então, voltou a vida dela única e exclusivamente para tomar conta da mãe, para cuidar da mãe, para velar da mãe. Então, diante daquela hostilidade que ela se apresentava anteriormente,
inclusive até com a mãe, enquanto a mãe estava saudável, bem, ela, no momento da situação necessária, da dor da mãe, ela se modificou, ou seja, mostrando o lado de virtude e deixando o lado sombrio esquecido. Então, qualquer um de nós temos virtudes e temos defeitos. Temos lado luz e temos lado sombra. Aí cabe a cada um de nós fazer brilhar mais a luz do que deixar a sombra tomar conta do espaço onde nós estejamos. Então, no momento que Jesus abaixou, como eu estava falando, que abaixou, se abaixou, eu não olhei como Jesus estivesse se rebaixando, mas sim Jesus fazendo um silêncio, onde às vezes, muitas vezes, é necessário, antes da gente julgar, silenciar. Silenciar para colocar as coisas na balança e ver, não ser dois pesos e duas medidas, né? Então, colocar na balança e ver o equilíbrio, onde está o equilíbrio, para que a gente possa agir com mais, não é uma justiça total, mas com mais imparcialidade. Então, nesse momento. Então, no momento também que Jesus levantou-se e falou sobre quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eu acredito também, senti quando eu leio, eu até me emociono. Eu acho que a luz de Jesus, no momento que ele proferiu essas palavras, e ele olhou, ele estava abaixado e levantou-se, e olhou, então ele deve ter olhado com a luminosidade assim fantástica para essas pessoas. E com essas palavras, as pessoas se tocaram. Caiu na consciência e tomaram a atitude mais acertada. Então, ele voltou, antes deles decidirem, ele voltou à mesma posição de reverência, silenciando, esperando que cada um, sem julgamento, cada um, ele soltou a sua pergunta e deixou cada um fazer sua reflexão e tomar sua atitude. E, por final, quando ele diz, vá e não peques mais, ou não erre mais. Então, é uma atitude que a gente sente, que é uma atitude com o pecador, a atitude com a pessoa que erra. É o primeiro sentimento diante do erro, seria a misericórdia. Então, é esse o convite também que Jesus nos faz quando diz, vá e não erres mais. Então, a misericórdia divina atuando. Então, também esse é um convite que eu acredito que o Evangelho nos traz para que a gente possa treinar, né? Botar em prática, se esforçar, na verdade, porque nós ainda estamos no esforço do esforço. Muitas vezes não é fácil e eu estava fazendo umas pesquisas, pesquisando, então, em muitas pessoas diz que é quase que corriqueiro dentre nós, seres humanos, o julgamento. Até mesmo no olhar, às vezes nós julgamos.
eu passei um período na Brahma Kumaris, que é uma escola de Raja Yoga, e nós lá tínhamos uma prática para que justamente nós não olhássemos para a pessoa em si, o ser humano carne, mas sim olhar no centro da testa, que nós olhávamos para a pessoa como alma, como espírito, justamente para evitar esse julgamento, às vezes até no olhar. Então, isso aí são ensinamentos orientais que a gente sabe que, às vezes, para nós ainda ocidentais, é um pouquinho mais difícil, mais complicado, mas eu acho que com esforço, ou seja, no momento que vier aquele ímpeto, porque também nós agimos muito por ímpeto, né? É muito por momento, e a gente precisa também fazer esse trabalho, esse esforço de controle e chegarmos sempre para estarmos no equilíbrio, ou seja, na linha do meio, evitando extremos, porque normalmente os extremos são perigosos. Então, o equilíbrio, a linha do meio, é uma linha que é mais segura, mais equilibrada, para justamente nós praticarmos o que Jesus nos ensina no Evangelho. E Jesus também confia na natureza humana. Então, quando Jesus diz vá e não peques, ele deu um crédito a essa pessoa. Ele deu um crédito ao ser humano. Ele deu aquele crédito de uma vida que pode ser renovada, que pode ser recomeçada. É o grande crédito que nós temos da reencarnação, que é um presente, né? Deus acredita em nós, acredita que nós que nós podemos, na verdade, ser cada vez melhores. Então, cabe a cada um de nós fazer esse esforço de nos melhorarmos, sempre pautado nos ensinamentos de Jesus, pautado no Evangelho, porque no momento que a gente faz uma reflexão, estuda uma passagem do Evangelho, às vezes são passagens lindíssimas, né? São passagens assim que emocionam, mas a gente tem que tirar um aprendizado e colocar em prática. Nem sempre eu sei disso, né? Nem sempre nós estamos prontos para colocar em prática, nem sempre. Mas no momento que a gente falhar, vamos pensar que Jesus nos deu esse crédito. Vá e não peques, não erre. Então a gente tem que reconhecer o erro, né? Ter aquela consciência da falha, do equívoco e seguir em frente de maneira diferente. Então, essa é a nossa reflexão, que fiquemos com esse ensinamento de Jesus, com essa confiança que ele tem em nós. Então, a boa noite a todos, Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E muito obrigada, grata pela escutatória, e um beijo no coração de todos. E gratidão à nossa irmã Neide pelas reflexões da noite de hoje, que possamos colocarmos em prática, ler um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem esse tema, e vamos agora passar para o nosso atendimento espiritual. Convidando você novamente a sentar-se comodamente, colocar água, como sempre fazemos, para que seja fluidificada.
sentar de forma confortável, mais receptiva, a mente, o coração, o corpo. E vamos fazermos o exercício da respiração antes de mais nada. Sinta a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo das suas narinas. Sinta o seu corpo. Relaxe os ombros. Coloque os pés no chão, fincados no chão. Se puder estar descalço, melhor. Sinta a sua presença. Concentre-se agora. Se entregue ao momento. Se deixe envolver pela música, pela respiração. Que sua mente agora esteja em paz, receptiva, pensando em Jesus, seus guias, mentores. E os atendentes espirituais chegam mais próximos a nós. E iniciam o passe. Primeiro eles retiram todas as energias negativas, limpa o nosso campo energético, retirando todas as negatividades. Retirando tudo de negativo, tudo que não nos faz bem. Limpando chakra por chakra, pontos energéticos. Retirando da nossa psicosfera toda e qualquer energia negativa. E nós, fazendo o exercício da respiração e orando para colaborar com esse atendimento. E eles limpam, retiram tudo de negativo. E agora, depois da limpeza, eles trazem energias restauradoras. E no topo da nossa cabeça, o nosso chakra coronário recebe essa chuva de bênçãos, essa chuva de energia prateada que vai passando por cada ponto energético do nosso corpo, por todos os nossos corpos energéticos. E como num pisca-pisca, cada luzinha vai se acendendo, trazendo paz, trazendo saúde, bem-estar. Seja qual for o seu problema, se entregue ao momento. Converse com esses atendentes espirituais que tão gentilmente estão cuidando de nós neste momento, aliviando as nossas dores, sejam elas físicas e extrafísicas, renovando as nossas forças. Seja qual for o seu problema, Deus, Mãe Maria,
Jesus, seus guias, mentores, seu anjo da guarda. Olha só, não estamos sozinhos. Esses atendentes estão conosco também, nos dando a mão, nos fortalecendo, nos renovando, nos dando a força da força para seguirmos na caminhada evolutiva, nos dando força para enfrentar os nossos desafios. Não estamos sozinhos. Sinta a presença dessa pleiade de espíritos bondosos que nunca jamais nos abandonam. E os atendentes vão encerrando esse trabalho de passe, fluidificando a nossa água, fluidificando o nosso ambiente. Sejamos gratos. Gratidão, meus irmãos, pela presença amiga, pela presença, pelo atendimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus e Cristo. Que Deus nos abençoe. Encerrado está o tratamento do passe e da fluidoterapia. Agradecemos o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. Permaneça conosco, hoje, agora e todo sempre. Muita paz a todos e até a próxima.